Padre Marcelo, pároco reitor do santuário, Padre Danilo, querido povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que alegria poder estar aqui com todos vocês hoje, com a Rede Vida, que está espalhando a nossa missa por todo o Brasil e até no mundo, e cada um de vocês que é muito importante para nós neste santuário. Nós damos continuidade à leitura do Evangelho de Marcos. Quem lembra qual foi a pergunta? Olha, já passaram-se meses, né? Qual foi a pergunta que Marcos tem presente quando escreveu o Evangelho? Qual foi a pergunta que ele teve bem na frente, antes de escrever o Evangelho? Nossa, olha, vocês prestaram muita atenção, né? Parabéns para vocês. Quem é Jesus? Quando Marcos escreve o Evangelho, ele tem esta preocupação de mostrar para os leitores e aqueles que virão depois quem era Jesus. Tanto é que em alguns momentos Jesus fala para os apóstolos: não diga nada para ninguém, não digam quem sou eu. Se chama de segredo messiânico, isto é, só na parte final do Evangelho, Marcos vai dizer quem era Jesus. E não é ele que vai falar, ele colocará a resposta na boca de um ateu, na boca do centurião romano, que só aos pés da cruz vai falar quem é Jesus. Agora, ao longo do Evangelho, isso vai se desvendar aos poucos, este segredo, né? Para ver quem é que realmente era Jesus. E hoje nós encontramos Jesus num milagre muito conhecido no Evangelho, o milagre de um cego. Mas aqui diria que Marcos, além de focar novamente esta pergunta, quem é Jesus, de fato, vamos ver quem é Jesus, é aquele que cura, é aquele que cura do mal e salva as pessoas do pecado. Esta é a imagem de Jesus que aparece neste Evangelho. Mas agora aqui a preocupação de Marcos é também mostrar quem é o discípulo. Como eu falei antes, no começo da missa, esse cego seguiu Jesus que escutamos na leitura do Evangelho de hoje. E o cego, depois de ter sido curado, seguiu Jesus. Portanto, este cego se tornou um discípulo. Aquele que seguiu Jesus, aquele que quis aprender com Jesus como é a vida cristã. Quem é normalmente que segue Jesus? Quem são os discípulos de Jesus? E aqui a gente vê que Marcos dá outro tom, outra tonalidade a este milagre. Quem segue Jesus? Eu vou responder: quem é batizado. Quem é batizado aqui dentro, diga eu. Olha, eu vou fazer mais uma pergunta, viu? Quem lembra da data do seu batismo, diga eu. Não pode mentir para o bispo. Não pode mentir para o bispo, que é bom que vocês lembram. Calma, ei, chega de fofocas aqui. Até eu fui atrás da data do meu batismo, que eu não sabia. Senhor, eu tive que ir lá na Itália, né, porque eu nasci numa paróquia, mas depois eu me transferi para uma outra paróquia. Mas eu tive que ir lá na paróquia, quando entrei no seminário, para demonstrar que era batizado, porque só quem é batizado pode ser ordenado padre, e todo o resto dos sacramentos. Eu descobri. Eu nasci no dia 18 de setembro, e o dia 27 de setembro fui batizado. Então, por que é uma data importante a ser lembrada?
Porque nós entramos a fazer parte da igreja. Nós entramos a fazer parte dos filhos de Deus. Na primeira leitura, nós escutamos isso do profeta Isaías. Nós estamos na segunda parte do livro do profeta Isaías, quando já o povo devia voltar do exílio, onde ele foi jogado. E, justamente na primeira leitura, Deus diz, através do profeta, eles chegarão com lágrimas nos olhos. É o pecado, é a deportação, é a escravidão. Chegarão chorando, mas eu tratarei como um pai. Sim, Deus é pai. Viver o batismo significa reconhecer que nós temos um pai. E nós somos todos filhos dele, filhos e filhas de Deus. Nós pertencemos a este pai. Isso vem confirmado na segunda leitura, quando na carta aos Hebreus, Jesus afirma que ele é filho como nós todos somos filhos, mas é filho no Pai, do Pai e no Pai. Quando Jesus justamente escutou aquela voz: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Olha que frase linda. Tu és meu filho. Nós descobrimos nessas duas primeiras leituras toda a paternidade de um Deus que nos acolhe, que nos recebe, nos acolhe, que enxuga as nossas lágrimas, primeira leitura, que nos salva dos nossos pecados, segunda leitura. É um Pai de misericórdia, podemos dizer assim. Que tristeza. Hoje, eu li uma notícia que me deixou triste, padre. Lá na Bélgica, o Papa foi enfrentado. Olha, tem gente que tem coragem de enfrentar o Papa, viu? Foi enfrentado porque você sabe como pensa a igreja. A igreja pode estar contra a vida? Hein? E lá ele foi claro, dizendo que todos aqueles que atentam à vida são assassinos. Olha, palavras fortíssimas o Papa teve, fortíssimas. Só por causa disso, eu li hoje a notícia, só porque o Papa se declarou a favor da vida, que deveria ser de qualquer um, seja que seja católico, seja que não seja católico, mas o dom da vida é um dom tão precioso. 500 pessoas da Bélgica renunciaram ao próprio batismo. Que absurdo! O batismo é um dom tão grande. O batismo é um presente de Deus. E ninguém pode negar o próprio batismo. Eu lembro quando estava em Blumenau, que veio uma família que já morava na Alemanha, dizendo: nós queremos que o nosso batismo seja negado. Nós não queremos que o nosso nome seja inscrito no livro dos batismos, do batizado. Tudo bem. Agora, meu filho, minha filha, fala lá de cima. Porque quando você é batizado, o seu nome foi escrito não só num livro terrestre, que é nosso, das igrejas, o registro dos batismos, mas o teu nome foi escrito no céu. O teu nome está lá guardado, porque você é filho, filha de Deus. Só Deus pode cancelar o seu nome. Quem sou eu? Para ver a importância que tem o nosso batismo, o sacramento do nosso batismo. E o que aconteceu com o nosso irmão aqui? O nosso cego. Aconteceu que ele, no meio de tanta gente, ele era cego. Ele vivia há muitos anos
nesta cegueira, e também era mendigo. O que significa isso? Mendigo é aquele que pede, né? Pede esmola. Portanto, todo o trabalho dele era centrado sobre ele, porque pedia algo para ele, egoisticamente, para sobreviver. Ele pensava só em si. Estava sentado, também esta posição de estar sentado expressa uma certa passividade. Nem se dava conta de ir fazer algum trabalho que hoje até os cegos trabalham. Não, ele estava sentado esperando que os outros pensassem nele, que tivessem pena dele. Mas quando escutou que Jesus passava, fez de tudo para chamar a atenção de Jesus. Reconheceu que ele podia sair daquela cegueira. E essa cegueira é a cegueira que nós temos antes do nosso batismo. Nas primeiras comunidades cristãs, os batizados eram chamados iluminados, porque estavam vivendo nas trevas e foram iluminados com a luz da fé. Então, esta cegueira é símbolo de quem ainda não encontrou Cristo, que ainda não foi iluminado pela luz da fé, pela luz de Cristo, portanto vive nesta cegueira. Mas o encontro com Jesus transformou a vida deste jovem, este moço. Transformou. E é interessante porque cada detalhe deste evangelho é profundo. Enquanto Jesus passava, ele gritava, alguém mandava ele silenciar. Fica quieto, chega. Sabe o que me lembrei? Me lembrei daquela passagem do bom samaritano. Quantos passaram na frente daquele coitadinho que estava ferido e viraram a cara do outro lado? Insensíveis. Olha, que esse é o nosso pecado de hoje, a insensibilidade, a indiferença. O mundo vive, infelizmente, desta insensibilidade. O meu colega, o meu irmão ao meu lado pode até morrer. O problema é dele. Nestes dias escutei, estava lendo no jornal, de um fato de uma senhora que foi assaltada, foi jogada no chão. Ninguém socorreu ela. Que absurdo. E depois a gente se acha católico, né? Eu sou católico, batizado, crismado, primeira Eucaristia, não sei o quê. A insensibilidade existe já dos tempos de Jesus. Mas, finalmente, Jesus se deu conta que tinha um pobre, coitado, que precisava dele. E mandou chamá-lo. É interessante estas três palavras: coragem, levanta-te, ele te chama. Que bonito. Vamos repetir juntos estas palavras? Primeira, coragem. Segunda, levanta-te. Terceira, ele te chama. De novo, ele te chama. Estas três palavras revolucionaram a vida deste moço. Quando nós temos a possibilidade, eu faço experiência na minha vida, não sei, vocês padres também fazem essa experiência. Quando você tem que consolar uma pessoa, você não sabe o que dizer, e a primeira palavra que me aparece na cabeça qual que é? Coragem. Coragem. Está vendo que é uma palavra do Evangelho, não é nossa. Coragem. A segunda, levanta-te. Este verbo do levantar-se tem a mesma raiz da ressurreição de Jesus. Quer dizer, ressuscita. Está na hora de
viver de novo. Jesus veio para te dar uma vida nova. Ressuscita, levanta-te. Ele te chama, que bonito. Vamos repetir de novo estas palavras. Primeiro, guardem estas palavras quando encontrarem pessoas como o cego de hoje, desanimado, jogado, sem esperança. Lembre-se destas 3 palavras. Levanta-te, coragem. Deus te chama para viver, não para morrer. Deus te chama para viver. E aí acontece um milagre que nós conhecemos. Mas uma coisa interessante. Jesus não falou, a tua fé te curou. Mas o que falou Jesus no Evangelho de hoje? A tua fé? Não, a tua fé te salvou. Jesus curou o corpo e a alma, mas remeteu-se ao quê? A tua fé. A nossa fé é poderosa, viu? A nossa fé pode fazer milagres, sim ou não? O Evangelho de hoje. Evangelho de hoje. A tua fé te salvou. Milagre maior é poder ser salvo por Jesus através da nossa fé. Porque na cidade de Jesus, lá em Nazaré, Jesus, diz o evangelista, naquela cidade que era a cidade dele, Jesus não fez nenhum milagre. Por quê? Porque não encontrou a fé. Não encontrou a fé. Agora aqui este coitado, jogado, sem esperança, mas tinha fé. E esta fé que nos ressuscita. De fato, ele, olha, eu repito, o Evangelho de hoje é maravilhoso. Todas as palavras têm um significado profundo. E daí ele jogou o manto que os batizados faziam isso na primeira igreja, isto é, jogava na roupa suja e colocava uma veste nova, a veste branca. Jogou a roupa dele, jogou o manto dele, que era a segurança dele, deu um pulo, olha só, levanta-te. Ressuscitou de fato, deu um pulo e seguiu Jesus. Quem gostaria de ser como o cego hoje, diga eu. Que bom. Cegos na fé, com certeza, para poder receber de Deus a graça que este cego hoje recebeu. Amém?